Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro vídeo do desafio Guitarra do Zero aos 6 em 100. Aqui é o Rafael Neri e se você não me conhece, eu sou músico, professor de guitarra há quase 20 anos. E nesse desafio eu vou te mostrar como que você pode evoluir a sua técnica na guitarra para atingir os 6 em 100, ou seja, 6 notas com metrônomo a 100 batidas por minuto. E com isso, tocar aqueles solos, riffs e músicas que você sempre sonhou. Mesmo que você ache que já passou da idade, tenha pouco tempo para estudar, ache que não tem talento para música ou ainda esteja estudando sem direção nenhuma pela internet. E se você caiu direto aqui nesse terceiro vídeo, eu vou pedir que você não deixe de assistir os 2 primeiros vídeos dessa série, clicando em algum lugar dessa página. É muito importante para que a aula de hoje faça sentido, porque nesses episódios eu expliquei da onde surgiu o 6 em 100 da guitarra e também o porquê ele é tão importante para você acompanhar a sua evolução na guitarra. Eu contei também sobre a importância de você sempre praticar com exercícios aplicados dentro de um contexto musical e por que você deve fugir daquele monte de exercícios chatos. E nesse terceiro vídeo eu vou te mostrar o mapa, o caminho para você sair do seu primeiro solo e chegar aos 6 em 100 com as principais técnicas da guitarra. E antes de começar, eu gostaria de agradecer pelos comentários que nós recebemos ao longo dessa semana. Foram inúmeras mensagens, eu estou fazendo o meu melhor para responder todo mundo. E se você tem ainda alguma dúvida de que pode evoluir a sua técnica com exercícios musicais, dá uma olhada no que alguns dos meus alunos têm a dizer. Eu sou autodidata, eu toco desde os meus 10 anos de idade e tudo que eu aprendi foi a partir de vídeos do YouTube, de revistinhas que vendiam em bancas de jornais. Não sei se vocês estão lembrados, mas nos meus 13, 12 anos de idade tinham muitas revistinhas do Legião Urbana, do Cazuza, que disponibilizavam a um preço bem bacana assim, para a galera aprender cifra, essas coisas. E eu comecei a aprender por elas. Só que aí eu comecei a querer solar e tal, e eu comecei a buscar em YouTube, em sites da internet, shapes de pentatônica, pentatônica menor, modos gregos. Foi aí que eu aprendi a solar. Só que eu aprendi de uma maneira errada. Eu aprendi a solar a partir de shapes. Aprendi a solar a partir daquilo que eu via no braço da guitarra apenas, sabe? Não daquilo que saía realmente da minha cabeça, sabe? Da minha percepção musical. E chegou um momento que eu travei. Eu simplesmente travei realmente e não conseguia mais aprender, não conseguia mais evoluir, tanto em velocidade, tanto em técnica, qualidade. E eu comecei a procurar um curso na internet. Tanto que eu vi no YouTube alguns vídeos do Rafael Neri tocando e foi aí que eu vi nele aquilo que eu procurava realmente, sabe? Ele tem uma técnica bacana, bem aprimorada e uma pegada legal, bem parecida com aquilo que eu busco, com aquilo que eu almejo chegar. Uma pegada bem hardcore mesmo, bem Hitchcock, que ele sempre fala. E é nisso que eu me espelho, cara. Hoje eu tenho orgulho de ser aluno dele, porque o que eu aprendi em 6 meses de curso, eu não aprendi dos 10 aos 26 anos de idade. Então, se você tem alguma dúvida ainda de fechar esse curso, cara, vai fundo que você tem muito o que aprender.
assim como eu estou aprendendo, assim como eu também tenho que aprender, e a cada dia com 1 horinha de estudo, cara, é o que eu tenho tempo. Quando eu chego do trabalho, eu pego minha guitarra ali das 7 às 8 da noite e estudo 1 horinha por dia. Em 6 meses eu aprendi o que eu não aprendi dos 10 aos 25 anos de idade, realmente. Então vai fundo, beleza? É isso aí. Fala galera, aqui quem fala é o estudante de guitarra Rivaldo Feitosa. Eu sou um dos alunos do grande guitarrista Rafael Neri, e o que eu vim a dizer para vocês é o seguinte, que se você tem um sonho de tocar guitarra de uma forma legal, que te satisfaça, tocar aquela música que você não consegue tocar hoje e não sabe como fazer isso, não acha profissionais na área, né, capacitados para fazer isso por você, eu vou dizer que no meu caso eu estava estagnado, né, a minha técnica ela estava estagnada, ela estava travada há um tempo, né, e eu tinha muito receio desse tipo de curso online, até porque o YouTube tem vários exercícios lá, e depois que eu adquiri o curso é que eu percebi que o exercício é só 20% do necessário para você evoluir, né? Que é necessário um acompanhamento de um profissional também. É claro que o exercício no YouTube ele vem só o exercício puro, você tem que ficar prestando atenção ali, não vem uma tablatura, uma partitura, um backing track para você acompanhar. Tudo bem que os cursos de hoje aí que está no mercado, todos eles vêm com isso, mas tem um acompanhamento firme do Rafael do lado. E se você também tem aquela dúvida de aparelhagem, que também é a dúvida que eu tinha no início, que eu não tenho uma guitarra legal, não tenho um set de pedais legal, eu não vou render legal nesse curso. Depois que eu iniciei o curso eu vi que isso era uma besteira. Eu venho dizer que me surpreendi com a capacidade didática do Rafael, tá? A minha evolução não se dá só pelo meu esforço. Eu tenho certeza que a contribuição dele foi muito alta para isso, e a ajuda, os atalhos que ele fornece para a gente é incrível. Bom, agora que você viu o depoimento aí de vários alunos que evoluíram sua técnica usando esse tipo de estratégia, eu quero te apresentar o mapa do seu primeiro solo ao 6 em 100. Então, eu construí uma estrutura, criei um contexto favorável aqui, muito tranquilo, para que você possa desenvolver algumas técnicas com um backing track bem interessante. Então, eu vou compartilhar minha tela e começar a explicar qual que é o raciocínio por trás de tudo isso. Então, vamos lá. Esse daqui é o mapa para sair do seu primeiro solo até o 6 em 100, tá? É a estratégia que a gente está construindo para que você consiga estudar as técnicas dentro de um contexto extremamente musical. Beleza? Bom, então o lance é o seguinte. Eu construí uma base que lembra uma coisa meio rock tradicional, hard rock, meio Scorpions, talvez, Kansas, assim, uma coisa totalmente dentro da escala de Lá menor. Então a gente vai trabalhar com uma base em Lá menor, ou seja, com a escala que tem, a princípio, todas as notas naturais, embora eu vou colocar aqui uma inserção ou outra, tá? Já vou explicar para vocês. Então, o contexto harmônico ele é bem simples. A gente vai ter, como eu falei, né, um padrão que lembra uma coisa meio Scorpions, assim, né, bem rock and roll mesmo. E claro, né, esqueci de falar, mas é super importante, né? O andamento dessa base aqui é
em 100 BPM, né? Então, justamente, o cenário perfeito para você desenvolver e chegar ao seu 6 em 100. Então, basicamente, dentro dessa escala, eu vou fazer Lá menor, Fá, Dó, Sol, e depois Dó e Sol, mas com a terça no baixo, né? Então, os primeiros acordes ficam assim, Lá menor, Fá, Dó, e aí a gente vai fazer Sol, né, o acorde aqui, e depois Dó e Sol com a terça no baixo, Si, né? Então vai ser o seguinte, Dó e Sol com a terça no baixo, tá? Muito bem. Então, com esse Sol com a terça no baixo aqui finalizando. Então, no último compasso a gente tem o Sol e depois Dó, Sol, mais uma mudança rápida, né? Que dá um movimento interessante para o baixo, né? Que vai voltar para o Lá. Então, seria isso daqui, né? Ó. Só que aí, quando a gente repetir, em vez de ter esses acordes, eu vou colocar o Sol sustenido, que é um diminuto, que é a diferença, né? Lembra? Eu falei, não necessariamente as notas seriam naturais, né? O que eu estou fazendo aqui, eu estou misturando a escala de Lá menor com Lá menor harmônico, tá? Isso tem algumas implicações do ponto de vista de execução, do que você vai tocar e tal. E, em resumo, em linhas gerais, é a ideia dos 3 T's, né? Porque eu estou analisando todo o contexto teórico, toda a teoria que tem por trás para saber o que eu posso fazer, quais são as escalas, meu ouvido já está sacando, primeiro todo um contexto retilíneo ali, dentro, né, da escala de Lá menor, e aí quando aparece o Sol sustenido diminuto, vem uma sonoridade diferente, fala, pô, isso daí a coisa mudou. Então, é importante que você, por mais que a gente esteja objetivando a questão da técnica, a evolução da técnica, não se esqueça desses pontos, porque isso é importante para a sua evolução como guitarrista, como músico. Então, esse é um cenário que nós estamos criando para que você desenvolva a sua mecânica no instrumento, tá? Um cenário para ficar divertido o seu estudo, né? Ficar prazeroso, ficar leve, acho que isso é muito positivo. E, em linhas gerais, a gente está dentro dos acordes do campo harmônico e usando o que o Mozart Mello chama de armo eólio, né? Misturando a escala harmônica com eólio e tal. Se esse termo for um termo avançado para você, não se preocupe, não é isso que interessa nesse momento. Isso daqui vai se repetir 2 vezes, tá? No nosso playback. Lembrando que o playback você consegue lá no nosso grupo VIP, que o link está aqui na descrição desse vídeo, tá? Então, é bem interessante para você poder trabalhar. Então, a primeira parte, você vai fazer o improviso com a pentatônica, né? Eu até vou te explicar o que eu toquei, começo com o harmônico, tal, interessante, para destrinchar para você, mas tudo bem, você pode improvisar um pouco mais. Como eu falei, no segundo momento, você tem um espaço para fazer o 6 em 100, e no terceiro momento, o tema. O que acontece? Nesse segundo momento, é onde a gente vai explorar, de fato, as técnicas. E aí eu quero que você entenda o seguinte, que nesse segundo momento, nesse segundo trecho, nós temos uma situação em que a harmonia é exatamente a mesma, mas eu vou trabalhar as técnicas sweep, paletada alternada, two hands, usando esse contexto. Se você está no nível iniciante, se você está no nível que você ainda não consegue executar o 6 em 100, não tem problema. Faz na velocidade que você consegue. O objetivo não é correr com as coisas aqui, né? A questão é a seguinte. Você pode ver que, estrategicamente, um primeiro exercício que a gente traz é de 3 notas. O 3 em 100, entre aspas, brincando aqui. É uma tercina. Por quê? Porque é mais fácil, no primeiro momento, você fazer 3 notas do que a 6. E é um exercício mais para estar começando fazendo um arpejo bem simples em cima dessa base, que é um arpejo de 2 cordas, né? Para você fazer bem relax, bem tranquilo. Então, gradativamente, você vai subindo. Lembra daquela história? Ou você está tocando, não está tocando direito, ou você não treinou o suficiente, não tem muito outro caminho. Só que dentro desse contexto, você já vê a coisa acontecendo na prática e motiva muito mais. Então, você pode trabalhar com as técnicas, os exemplos e ir subindo gradativamente, tá? Então, vamos dar uma olhada, vamos dar uma assistida, tá? Em cada um dos exemplos que eu vou destrinchando e explicando o que eu toquei, o que eu fiz, para que você possa usar isso para trabalhar a sua técnica também.
Então, para essa aula, eu criei um solo que segue uma harmonia muito simples, num estilo bem rock and roll, bem tranquilo. A gente vai tocar em Lá menor, ou seja, todas as notas naturais, de uma forma bem fácil, bem tranquila. E dentro dele eu criei uma introdução e um tema final, e no meio desse solo é onde nós vamos buscar de fato o 6 em 100. E aí dentro desse modelo tem um momento em que eu uso um raciocínio que vai ser para quem está começando, para quem está mais do zero, para quem já está no nível mais avançado, para quem quer estudar mais sweep, para quem quer estudar mais two hands. Então a gente vai usar esse solo de uma espécie de moldura para que no meio dele a gente consiga desenvolver as técnicas com um ambiente completamente musical e favorável aí para o desenvolvimento de uma maneira prazerosa, como a gente vem conversando ao longo dessa semana. Então vamos primeiro entender a harmonia dele, tá? Lembra um pouco uma coisa meio Scorpions, né? É bem tranquilo, bem simples. É Lá menor, depois Fá, depois Dó, depois Sol, Dó, Si, né? Que é basicamente um Dó e um Sol com a terça no baixo, né? Então, repito, igual, aí eu faço o Dó, depois o Sol, e aí o que acontece? Aí eu coloco o arpejo diminuto para fazer uma graça aqui e dar uma sonoridade diferente. Então faz. Tá? E basicamente é isso que acontece ao longo de todo o solo, só de repente mudando um pouco se o acorde está soando, mas em resumo, em termos de estrutura, é isso nas duas primeiras partes. Lá para o tema é algo parecido, mas tem uma pequena variação, que é o seguinte: Sol o acorde e coloco um Mi maior para lembrar a escala menor harmônica mesmo. E aí finaliza com um diminuto de novo. E termina no Lá. Então é no último trecho que vai ter essa pequena variação que entra um Mi maior para dar um charme, né? Mas é basicamente dentro dessa estrutura bem rock and roll. Então vamos dar uma ouvida, e aí no trecho em que entra a questão do 6 em 100, eu vou marcar aqui na tela. E aí eu vou explicar o começo, o final de como você toca, obviamente, e eu vou falar sobre as variações de 6 em 100, do zero até o nível avançado para você poder fazer, beleza? Então o primeiro trecho ele é todo construído sobre a pentatônica de Lá menor, aquela pentatônica que todo mundo já está mais habituado, e é ela que vai definir o T então aqui da teoria, né? Basicamente é uma pentatônica com algumas notas que a gente acaba colocando ali da escala de Lá menor. Agora, um ponto importante no que a gente está discutindo é como tecnicamente é usado. Eu começo com um harmônico, ou seja, eu toco a nota Dó, mas na verdade eu não chego a pressionar ela, eu faço isso, ó. Tiro o dedo, né? E aí eu uso a alavanca para descer a nota, né? E aí quando ela volta, eu já estou pressionando a nota Dó para valer.
dá um efeito interessante na harmonia, né? Porque o acorde que está soando é o Lá, né? E aí eu faço um padrão que eu dou um bend. Certo? Então, ó. Tudo dentro da escala de Lá menor. E aí eu pego esse modelo da pentatônica aqui e vou. Então eu uso até a nota de passagem, que é Blue Note, né? Tá? Então eu faço esse padrão. E finalizo com um bend na penta de Lá menor. Claro que você não precisa tocar esse primeiro trecho exatamente igual, tá? Só estou explicando como que eu construí. E aí vem um padrão, que é uma coisa bem interessante para quem gosta de rock, quem está começando, que é o seguinte: você dá um bend na corda Sol, na nota Ré para Mi, deixa a nota lá em cima e deixa as de baixo soando. E aí você coloca um ligado aqui também, né? Faz outra frase na pentatônica e termina aqui, ó. E com esse bend aqui no final, eu fecho essa primeira sessão para poder ir para a parte que vem o 6 em 100. E aí a gente vai ter as variações de técnicas, né? Então basicamente é um trecho totalmente pentatônico, para lembrar uma coisa meio Scorpions, Led Zeppelin, alguma coisa do gênero assim, para você brincar com a escala pentatônica, ter uma intimidade com a escala, ouvir a sonoridade da escala, entender a teoria que está por trás e começar a ficar mais familiarizado com o instrumento. Então, como eu falei com você, no final nós temos um tema, numa harmonia que os acordes estão soando e aparece o Mi maior e no final o diminuto. Então a gente faz uma melodia usando os arpejos com uma posição um pouquinho mais aberta, né? Usando a quinta aqui, ó. Depois o Fá. Depois a gente vai pro Sol. Então, basicamente, eu estou desenhando dentro dessa melodia aqui algo bem simples, que mais uma vez soa musical, vai te ajudar a ouvir as tríades, visualizar o braço e você está praticando. Aí quando a harmonia faz, o que você vai fazer? Então, ó. Simples assim. Repete os dois primeiros. Aí aqui começa a ter uma diferença entre o diminuto, né? Que eu falei pra vocês. E aí você vai fazer esse arpejo aqui, ó. Então, ó. Terminando lá aqui. Então é um teminha interessante para você treinar. Você pode fazer tanto com a palitada alternada, ou seja, alternando o sentido, ou o sweep. Como for mais tranquilo para você. E aí quando soar o Lá para finalizar mesmo, a gente faz uma frase na pentatônica que é uma improvisada, né? Usando a pentatônica. Então o tema do começo e o tema do final são basicamente para você explorar o braço do instrumento, ver as possibilidades, as ferramentas por todo o braço. E aí você pode criar suas variações e você vai ganhando mais segurança para tocar aí com o instrumento. Isso é muito, muito legal.
agora a gente vai falar sobre o trecho do meio, que é o 6 em 100. Não preciso nem dizer que o andamento da música está em 100 BPM, ou seja, para você justamente chegar na velocidade que a gente está querendo. Mas para quem está no nível 0, para quem está começando, para quem está bem no início, tecnicamente falando, obviamente eu não vou exigir que você faça 6 notas por batida. Então eu preparei um primeiro treino em que você vai buscar 3 notas por batida, uma tercina em vez de uma sextina. Então basicamente dentro da harmonia que eu expliquei, você vai fazer arpejos com 3 notas por batida. Então você vai fazer o Lá menor aqui, ó. O Fá maior nessa digitação. Aí você vai ter o Dó maior, uma abertura interessante aqui. E o Sol maior aqui, ó. De novo. E quando entrar o diminuto, o que a gente vai fazer? A gente vai compensar isso, ó. Então fica uma coisa bem assim, né? E aí você finaliza os arpejos. Então é um jeito de você já começar a buscar 50% do 6 em 100. Então se você está começando tecnicamente, é uma maneira de você começar a quebrar esse raciocínio. Dá uma conferida com o exemplo tocando esse trecho. Segunda possibilidade é fazer com a técnica de two hands. Você vai manter os arpejos da harmonia acontecendo seguindo a ideia da sextina, né? Lá menor, Fá maior, Dó maior, Sol. Repete, e aí o diminuto você vai fazer isso, ó. E aí você finaliza para cair no tema, tá? Então é um ótimo treino para você buscar a técnica de two hands. É uma maneira de você preencher esse meio, se for a técnica que você estiver estudando nesse momento. Agora, se você já está no nível mais avançado, você pode já buscar a sextina usando, né, o sweep com 3 cordas. Então você vai fazer o Lá menor aqui, ó. Esse é o Lá menor, depois o Fá maior. Sempre no modelo das tríades, aqui tem que ter uma certa malemolência, vamos dizer assim, para não deixar uma nota sonando sobre a outra. Depois o Dó maior.
depois o Sol. E aí a gente fecha. Então, esse é o padrão que você vai fazer. Você pode repetir esses mesmos modelos de forma exata, e aí, quando chegar no Sol sustenido, que é mais uma vez o diminuto, fazer aquele modelo a gente já usou. Repete e depois e finaliza ali. Então esse vai dar bastante trabalho para você limpar a execução de todas essas pestanas, né? Tenta fazer bem devagar, né? Aquela ideia, o arpejo tem que ser como se fosse uma melodia, né? Agora, uma outra forma que você pode fazer de approach para chegar no 6 em 100, né, uma outra ferramenta que você pode usar é a paleta alternada com padrões. E dentro do meio desse solo você pode encaixar alguns padrões que vão te ajudar a deixar o solo bastante, né, criar um contraste ali, o primeiro trecho, e fazer algo bastante interessante. Mas como é um trecho um pouco longo, a gente vai começar um padrão dentro da pentatônica, 4 notas por batida e chegar ao 6 em 100 gradativamente. Então, a gente vai começar... Padrãozinho simples, né? Você pode até correr um pouco mais. Quiser tentar buscar 6. Mas o que acontece é, depois que você faz isso, você vai cair nesse padrão aqui, ó. E depois disso, a gente vai fazer o contrário, que é fazer um padrão ascendente. Enfim, usando a escala menor harmônica nesse caso aqui. Então, basicamente, o que você vai fazer é usar é um padrão bem wind bounce, né? Dá uma conferida mais uma vez. Agora que você já viu o 6 em 100 aplicado em algumas técnicas da guitarra dentro de um solo, eu vou te pedir uma breve reflexão. Eu vou pedir por um breve momento que você esqueça absolutamente tudo o que aconteceu, todas as vezes que você tentou estudar guitarra e não teve resultado. Porque é normal achar que você não tem resultados se você não possui um ponto de referência para conseguir medir a sua evolução. E se você não tem uma estratégia de estudos adequada para a sua rotina, com uma metodologia que vai sempre te manter motivado, você acaba perdendo o foco
isso impede que você se torne um guitarrista melhor. E claro, ninguém aguenta ficar o sobe e desce de escalas o tempo todo, porque com o passar do tempo, você acaba não vendo sentido no que você está fazendo. Porque apesar de ser importantíssimo saber as escalas, elas não são exatamente música, elas não são exatamente o seu objetivo final. Agora, o que você realmente precisa é de um passo a passo detalhado que te motive a pegar o instrumento todos os dias. Mesmo que seja por poucos minutos, porque é a consistência e o hábito que vão fazer você ter uma evolução técnica na guitarra para valer. E claro, os pontos de referência de evolução, como por exemplo, 6 em 100, 6 em 120 e o 6 em 140. Agora, o que você precisa compreender? Você não precisa estar sozinho nessa jornada. Não é muito melhor e muito mais motivador você trilhar esse caminho de evolução na guitarra com um grupo de guitarristas que estão totalmente focados em atingir os 6 em 100? E é por isso que na próxima segunda-feira eu vou abrir as inscrições com vagas extremamente limitadas para a comunidade Nery de guitarra do 0 ao 6 em 100. E essa comunidade ela vai além da experiência tradicional de um curso. Por quê? Porque ela reúne os meus 4 treinamentos. O primeiro deles, guitarra do 0, que te leva do 0 até a sua primeira música, até o nível intermediário no instrumento. Guitarra metal, que vai fazer com que você evolua a sua técnica com exemplos musicais. Universo dos modos, que vai te ajudar a entender tudo sobre modos gregos, campo harmônico e como você aplica essas escalas na prática. E o guitarra metal solos, que vai te ajudar a pegar toda essa informação e criar os seus primeiros solos, riffs, usando toda essa inteligência. E, além dos 4 treinamentos, o desafio 6 em 100, que vai te ajudar a elevar sua técnica na guitarra para que você atinja os marcos que nós estamos conversando ao longo dessa semana. Porque, na verdade, ela é uma mentoria para quem quiser ter orientações diretamente comigo sobre como atingir o seu primeiro 6 em 100 na guitarra e ser capaz de tocar tudo que sempre sonhou. Todos os alunos vão receber um cronograma de acordo com o seu nível e poderão tirar todas as suas dúvidas comigo em aulas ao vivo, em grupo, via Zoom. Então não é somente um curso online que eu vou te entregar para que você assista e se vire sozinho, muito pelo contrário. Eu vou te acompanhar na sua jornada do 0 ao 6 em 100, com as aulas ao vivo no Zoom e te apontar o que tem que ser feito para que a sua evolução no instrumento realmente aconteça. Agora, para poder dar devida atenção para essas pessoas, as vagas vão ser extremamente limitadas, porque essa série de vídeos, somente essa série de vídeos, já contou aí com 8.137 guitarristas. Então, o que acontece? É muito provável que essas vagas vão se esgotar rapidamente. Agora, o que eu ainda não mencionei é que os alunos que ingressarem nessa comunidade e atingirem o marco 6 em 100, 6 em 120 ou 6 em 140, vão receber um troféu físico entregue na porta da sua casa para comemorar esse marco, essa realização. Então, aqui nós temos o 6 em 100, que já é uma grande realização, o 6 em 120, já com uma Flying V um pouco mais irado, vamos dizer assim, e esse daqui que é para os fortes, o 6 em 140. Agora, um pouco antes da abertura dessa nova turma, no próximo domingo, às 20 horas, horário de Brasília, eu vou fazer uma live tirando as suas últimas dúvidas sobre a comunidade Nery. Então, o que eu te peço agora é só um pouquinho de paciência, porque nessa live eu vou esclarecer tudo o que for necessário a respeito desse programa, como que funciona, quais são os valores, o que você recebe, qual que é a garantia que está envolvida nisso tudo, enfim, tudo que você precisa saber. Então, se você quer fazer parte dessa comunidade e aproveitar uma condição especial que só vai ser disponibilizada no primeiro dia, você precisa fazer parte do nosso grupo VIP do WhatsApp. Para poder participar, clica aqui na descrição e entra lá para você saber todas as novidades em primeira mão. E é claro, é nesse grupo VIP também que você vai receber os materiais complementares dessas aulas do nosso evento. Então, se você curtiu essa aula, deixa aqui nos comentários, deixa suas dúvidas também e envia ela para aquele seu amigo guitarrista que quer evoluir a sua técnica em 2021. A gente se vê então no próximo domingo. Um grande abraço e valeu! Aluno autodidata, comecei a tocar guitarra com os meus 13 anos de idade, hoje tenho 48.
E tive aula com alguns professores presencial, né? Mas nunca me dediquei da maneira mais orientada, da maneira mais eficaz com os meus estudos de guitarra. E com o curso eu comecei a ter uma orientação melhor para o meu crescimento e o meu desenvolvimento como guitarrista. E eu já até comentei com o Rafael Neri que o meu maior interesse no estudo da guitarra é me tornar o melhor guitarrista que eu puder ser. É isso que eu quero. Então eu não pretendo parar de estudar guitarra nunca. Eu quero ser o melhor que eu der conta de ser. Isso é o meu objetivo e a minha satisfação. Agradeço muito o Rafael pelo atendimento que ele tem com a gente com o curso, né? A atenção que ele dá para esclarecer nossas dúvidas, os temas que ele vem abordando, como, por exemplo, localização de notas no braço da guitarra. Esse é um assunto que eu acho de extrema importância. Eu venho batalhando isso aí para mim fixar na minha mente. Além da posição das notas, o som de cada nota, em cada oitava diferente, em cada ponto do braço, reconhecer no braço da guitarra e na pauta, porque isso é extremamente importante para o guitarrista. Que eu não quero fazer parte também daquela piadinha que fazem sobre guitarristas, né? Que é como fazer um guitarrista ficar quieto. É só colocar uma partitura na frente dele, né? Eu não quero fazer parte disso. Então eu estou batalhando, estudando para me tornar o melhor que eu puder ser na música e na guitarra. Eu agradeço muito ao Rafael Neri e com a ajuda dele eu acredito que eu vou chegar no meu objetivo. Muito obrigado, Rafael. Eu comecei a ter interesse pela guitarra quando eu tinha por volta dos 13, 14 anos. E nesse período eu comecei a buscar, né, aprender o instrumento por conta. Comprava revistinha de acordes, né, de cifras e tal, com músicas. Tinha bastante dessas revistinhas aí. E meio que fui autodidata, assim, um pouco, né. E pegava cifra na internet e tal, das músicas que eu gostava. Então, aí depois de certo período, assim, eu vi que eu não conseguiria mais evoluir sozinha, né. Não ia ter mais como fazer isso. Então eu fui atrás de um curso presencial, um professor particular, um curso presencial, bem animada, né, para atingir o objetivo. Eu queria tirar o meu som, queria poder, né, mostrar a minha arte, que eu não tinha como mostrar, queria poder para isso daí. Então eu fui para lá, o professor, basicamente as aulas eram assim, o professor tocava, mostrava que ele era bom, e espero que ele nunca veja esse vídeo, né, não me reconheça. Mostrava que ele era bom e aí depois em seguida me fazer uns exercícios, até me deixava na sala sozinha fazendo ali, né, treinando os exercícios. E por último ele queria que eu pedisse para tirar uma música na próxima aula, levasse uma música para ele para tirar. E assim, isso não estava sendo muito interessante para mim, eu não queria tirar música, não era isso que eu queria aprender as técnicas necessárias, ter o conhecimento necessário para que eu pudesse fazer o meu próprio som, para que eu pudesse me expressar através da música e desse instrumento. E aí eu vi que eu não atingiria aquele objetivo, fiquei frustrada e parei de fazer aula, né? E aí depois do que 15 anos, mais ou menos, reacendeu assim aquela vontade de tocar o instrumento. E eu me interessei bastante pela proposta, por ser algo assim que você começa do zero mesmo, e sai um pouco de acorde, mas não interessa, começa do zero, aprende tudo que tem que aprender para chegar nesse resultado que eu queria, que é de eu ter capacidade de fazer o meu próprio som, de criar as minhas próprias coisas, né? E então é bacana que assim, posso pegar e estudar quando eu tenho tempo, né? Hoje em dia na correria assim, fica mais complicado você pegar e ficar se dedicando assim saindo da tua casa, indo até um lugar. Então isso facilitou bastante, e principalmente assim, pela metodologia ser bem certinha para você atingir o que você tem que atingir naquele tempo ali, sabe? Uma coisa depois da outra, aquilo que tem que vir depois vem depois, o que tem que começar antes começa antes. Então essa estrutura de metodologia, sim, acho que é o mais bacana que você vê, que você consegue evoluir mesmo nesse formato e chegar no resultado que você quer chegar, no meu caso que era esse aí, tá? Então tô bem feliz com o curso, tô fazendo aí,
né, me adequando nos horários e pretendo logo chegar no meu objetivo, beleza? Quem eu acho que tem essa vontade e largou o seu desejo de fazer uma aula de guitarra, de aprender um instrumento, acho que assim, melhor época para voltar é essa. Vai em frente, volta, retoma isso aí e vamos embora, beleza? Valeu! Fala galera, meu nome é Robson Garcia, sou aluno do professor Rafael Neri. Eu iniciei o curso há aproximadamente 6 meses, quando eu decidi que eu iria aprender a tocar guitarra. E tentei até mesmo incluir no dia a dia aulas presenciais, mas devido a meus compromissos tanto familiares quanto profissionais, isso não rolou. Automaticamente, como tudo na vida, eu parti para a internet para obter mais informações e tentar desenvolver alguma coisa. Porém, a internet é muito rica em informação realmente, porém de forma muito desorganizada. Você acaba pegando as coisas picadas e acaba não levando a lugar nenhum. Automaticamente, pensei em fazer um curso online, cheguei a ver outros cursos, porém quando me deparei com o curso do professor Rafael Neri, vi a metodologia, vi o conteúdo programático, pensei, se eu aprender 50% do que consta ali, me daria por satisfeito e o investimento teria valido a pena. E aceitei esse desafio, entrei no curso. Hoje eu estou na metade do curso e eu digo com toda certeza que eu aprendi muito mais do que eu imaginava. A parte teórica é como se você estivesse realmente aprendendo uma nova linguagem. A minha percepção de música mudou totalmente do que eu tinha 6 meses atrás. É muito bacana e isso é um diferencial muito legal mesmo. A parte prática, você tem os PDFs, os backtracks, que é um grande diferencial também. Por quê? Quando você começa a incluir o seu aprendizado ali na prática, junto dos backtracks, acaba sendo uma motivação a mais. As coisas começam a fluir e você quer aprender cada vez mais. Você quer ver o próximo backtrack, você quer ver o próximo desafio, você quer fazer as coisas acontecerem. E isso é muito bacana. É muito mais do que eu imaginava. É um dinheiro muito bem investido e assim, o retorno é certo. Você fazendo a aula direitinho, você se dedicando ali os 30 minutos que é a proposta do curso, não tem como errar. Vale a pena, galera. É um curso que vai te promover aquela coisa de você ter uma percepção melhor, colocar melhor sua paletada, sua força, destreza em algumas coisas que você não conseguia fazer antes, agora você consegue fazer. Mas principalmente, você vai ter um contato musical muito legal aqui. Aqui nós temos uma comunidade onde nós trocamos muitas mensagens, postamos os nossos vídeos, as nossas videoaulas, postamos mensagens de tantas outras coisas que conectadas ao nosso hobby, à nossa paixão, que é a guitarra. São módulos sensacionais, pessoal. Eu posso dizer para vocês que a minha evolução na guitarra, ela tem sido assim desbravadora para mim. E tem sido de grande valia. Eu sou músico e toco na igreja, tá? Você vai conseguir encontrar tudo que você precisa para você tocar bem na igreja, com precisão, com aquela coisa da pegada forte, né? E você vai conseguir também colocar suas notas suaves. Eu pude melhorar várias coisas. Essa coisa que eu te falei da pegada, essa coisa da percepção auditiva, aquela coisa de usar melhor palmute, usar melhor as técnicas de pentatônica e outras tantas aí. E você vai estudando músicas que você gosta, né? O Rafa, ele sempre coloca alguns riffs e algumas digitações de músicas que a gente toca no dia a dia, músicas que nós gostamos. Aqui você vai aprender, aqui você vai trocar experiências com os colegas, aqui você vai ter a oportunidade de não só falar da aula em si, que são sensacionais, módulos que você vê o Rafa mostrando bem devagar, dedo por dedo, a técnica das mãos, isso tudo você vai ter a oportunidade de ver aqui. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Marcelo, do Rio de Janeiro, tenho 40 anos e a princípio eu procurava alguma coisa que otimizasse o meu tempo, já que como eu fazia aula com professor presencial, eu gastava praticamente meia hora de deslocamento para ir e meia hora para voltar. E como eu tenho pouco tempo e eu queria otimizar o meu estudo, eu percebi que essa 1 hora, a cada vez que eu fosse no professor presencial, estava fazendo a diferença de até eu poder evoluir mais, poder me dedicar a alguma outra coisa. Tá? Eu fiquei muito surpreso quando eu me matriculei e vi que o Rafael ele é muito atuante no curso. Ele está sempre presente no grupo do Facebook. Você posta uma dúvida e ele faz questão de
de compartilhar, de dizer que está certo, que está errado, que o caminho é esse, o que não é, o que a gente pode melhorar. Eu, por exemplo, venho do violão, de tocar cifra, de revistinha, e aí queria aprender guitarra, queria aprender a solar, e aí você posta um vídeo e a galera te apoia, ninguém fica te criticando, achando que você está indo mal, não. E quando você posta o segundo vídeo, todo mundo começa a perceber que, pô, já evoluiu e tal, é isso aí, e você fica empolgado não em comprar uma guitarra melhor ou um amplificador mais potente, porque isso é legal também, todo mundo quer ter um amplificador foda, uma guitarra maneiraça, mas aí, tipo, a galera e o Rafael, eles chegam a incentivar assim, não, cara, a técnica é muito legal, é muito importante, tanto é que muita gente começa no violão, vai solando no violão, vai treinando no violão, vai se dedicando no violão, e vai chegar um momento que você vai ter uma guitarra, vai tocar uma guitarra. Então, a partir daí eu comecei a perceber mais como eu posso chegar no objetivo que eu quero, como eu posso, inclusive, depois tocar as músicas das bandas que eu gosto, como o Black Sabbath, o Angra, o Metallica, Eros, entendeu? São as referências que a gente vai curtindo. Aquele monte de informação jogada na internet, porque eu ficava pensando assim, pô, por que eu vou comprar um curso se eu tenho muita coisa de graça no YouTube? Eu vou lá, vou pegar... Mas era uma salada de informação e aquilo estava me atrasando. Um dia eu pegava uma aula de escala, no outro dia eu tinha cifra, no outro dia eu tinha batida. Então, com o Rafael não. Você tem toda a plataforma planejadinha desde o início, o primeiro exercício e o segundo vem dependendo do primeiro, e o terceiro e assim sucessivamente. E não é só a prática, é também a teoria, né? Porque aí você aprende nas tablaturas, na partitura, a parte teórica, a história da música, a história da guitarra. Se tiver dúvida, entra no site, manda uma mensagem para o Rafael e ele com certeza vai te dar uma atenção como ele dá pra gente. Se você quiser fazer parte desse grupo, eu confirmo aí. Valeu, galera! Eu estou aqui para agradecer ao Rafael Neri, ao qual me possibilitou a melhora da minha técnica na guitarra e realizar um sonho de garoto, que é entrar numa banda famosa de metal. Me ajudou a desenvolver minha técnica e a melhorar minha sonoridade na guitarra, o que fez toda a diferença para entrar na banda. Eu comecei a tocar guitarra quando eu tinha meus 15, 16 anos. Eu fiz um ano de violão clássico, eu fiz um ano de aula de guitarra. E desde meus 18, 19 anos eu parei de tocar. Veio a vida, a faculdade, enfim. E aí a gente tem outras prioridades, outro pensamento, e eu acabei de parar de tocar. Fiquei mais de 10 anos sem tocar. E agora, eu sempre gostei de música, eu vi a oportunidade de voltar a tocar. E, cara, assim, eu gostei muito do curso. A gente acha que tá velho para voltar a tocar, para desenvolver a técnica, e eu evoluí muito mais em, sei lá, 6, 7 meses de curso do que eu tinha feito um ano de guitarra e violão. A gente acha que não consegue evoluir, mas realmente o curso mudou bastante meu jeito de ver o instrumento e de tocar. Foi um divisor de águas para mim. Então, se alguém tem dúvida, eu acho que vale bastante a pena. Claro, você precisa de um mínimo de dedicação, mas realmente o curso é muito bom. Beleza? Um abraço. Eu sou o Rafael e eu vim aqui trazer meu depoimento, falar rapidinho aí que eu fiquei muito indeciso na época de fazer o curso, porque era um curso online e eu tinha o hábito, né, de estudar via conservatório ou uma aula particular. E, cara, isso me motivou absurdo, porque o seu material é muito legal, é didático, como eu posso dizer, é desafiador, né? E, pô, coisas que eu não conseguia fazer, movimentos que eu não conseguia executar na guitarra, hoje eu vejo, quando eu pego as coisas antigas, né, e venho tocar hoje, as coisas estão saindo muito mais fáceis, né? E vamos que vamos, tá? Um abraço.
pessoal, eu me chamo Matheus, toco guitarra há uns 5 anos e o que eu tenho para falar das aulas e da minha evolução com elas é que eu notei uma melhora nas minhas técnicas de maneira geral, na base delas, como por exemplo, tu executar vibratos de maneira correta, bends, os legados que antes eu tinha certa dificuldade de executar eles com uma certa velocidade ou trocando de corda sem palhetar os legados. E esse tipo de coisa assim que às vezes o cara vai pulando, né, e desiste de tal música, desiste de tal solo porque não consegue executar tal técnica, não quer ficar tempo tentando tirar aquilo, foca só em tocar rápido, palhetar rápido e esquece do resto, ou consegue executar as coisas mas na verdade não tá dando o estímulo que a música pede, tá fazendo o vibrato fora do tempo da música, e todo esse tipo de coisa básica, assim, que é a base do guitarrista mesmo, tudo isso eu consegui corrigir, claro, a gente sempre vem evoluindo, e com as aulas eu consegui corrigir tudo isso e fazer tudo que eu já tocava soar muito melhor, que eu achava que estava tocando 100%, eu consegui fazer soar muito melhor e consegui tirar coisas que eu não conseguia tirar antes, em questão de músicas, né, questão de solos. E é muito bom, né, a gente conseguir extrair o resultado das nossas mãos, a gente vê que está dando resultado aquelas aulas, né, o estudo que a gente está fazendo. Eu estou ainda no início, faz apenas 3 meses que eu estou fazendo aulas e estou tendo resultados e isso está me deixando bem feliz, assim. Tá me ajudando muito a evoluir já, né? Um certo ponto já estou conseguindo evoluir, tanto em palhetada alternada, como em tocar mesmo algumas coisas, já estou conseguindo, já consigo ler bastante coisa de música, né? Então, para mim está sendo muito proveitoso mesmo o curso. Eu quero deixar o meu depoimento em que eu tenho um sonho de ser um guitarrista, poder tocar bem, e esse curso proporcionou o que eu precisava em matéria de tempo. Eu posso estar utilizando meus estudos o tempo que eu quiser, e o Rafael Neri, eu vi nele aí um bom professor, a qual construir esse curso já pensando nas pessoas que não têm um tempo adequado. Então é um curso que eu apoio, eu posso também indicar. E parabéns aí pelo bom trabalho, Rafael Neri.